Bem, vamos lá então. Na nossa aula passada, a gente tinha feito uma revisão, né, a respeito dos algoritmos da camada de enlace, né, melhor, da subcamada MAC, que é um pedaço da camada de enlace que controla quem são as estações que vão transmitir em determinado momento, né? A gente sabe que o canal, na verdade, ele só pode ser usado por uma estação em determinado momento, né? Então, se duas ou mais estações têm dados a transmitir, se elas tentarem transmitir ao mesmo tempo, pode acontecer a colisão. Então, a subcamada MAC, ela faz o quê? Ela tem um conjunto de algoritmos, de protocolos, que vão dizer quem é que vai usar o meio de comunicação, o enlace, né, em um dado momento, né? E aí a gente viu vários algoritmos e protocolos, e o principal deles é o CSMA-CD, que é o protocolo que o padrão Ethernet utiliza. O padrão Ethernet é o principal padrão para a rede local e é o mais utilizado, né, no mundo todo. Aí a gente ficou faltando a gente falar sobre a camada de enlace e a subcamada MAC, a parte de endereçamento dessa camada, né? Como é que as máquinas se identificam, como é que as estações se identificam dentro dessa camada, certo? Então, o endereço da camada de enlace é também chamado de endereço físico, endereço MAC ou então endereço de enlace. Qualquer um desses termos dizem respeito à mesma coisa, ao endereço da camada de enlace, certo? Que não é o endereço IP, certo? O IP é o protocolo que está na camada de rede. Então, a camada de rede vai usar o endereçamento IP para fazer a comunicação entre as máquinas. Agora, na camada de enlace, o endereço utilizado é o endereço físico, o endereço MAC ou o endereço de enlace. Como é que é dado esse endereço? Esse endereço vem de fábrica, né? Então, existe um órgão que disponibiliza para os fabricantes qual é o endereço, qual é a faixa de endereços que eles vão poder utilizar. Então, a placa de rede dos computadores vem com um endereço físico, vem com o endereço MAC. Os roteadores vêm com o seu endereço MAC. Os switches vêm com o seu endereço MAC, certo? Cada um desses dispositivos vem com um endereço desse de fábrica. Então, como o enlace é controlado na camada de enlace, ou seja, que enlace, o meio de comunicação entre as estações é controlado, ou seja, quem é que vai usar esse enlace? Esse controle é feito na camada de enlace, na subcamada MAC. Então, por esse motivo, né, os endereços precisam pertencer a essa camada de enlace, certo? Quando um datagrama é o pacote, certo? Quando ele é a comunicação entre origem e destino se dá sem conexão, o pacote é chamado de datagrama. Então, quando o datagrama passa da camada de rede para a camada de enlace, então a gente viu que o pacote ou a mensagem sai lá da camada de aplicação, passa para a camada de transporte e aí vem para a camada de rede. Esse datagrama que vem da camada de rede é encapsulado na camada de enlace. Então, quando esse datagrama passa da camada de rede para a camada de enlace, esse datagrama é encapsulado em um quadro. E aí a gente viu o formato do quadro Ethernet na aula passada, né? Então, dentro daquele campo de dados, esse datagrama é encapsulado dentro deste quadro, certo? E dois endereços da camada de enlace são adicionados, ou seja, o endereço de destino e o endereço de origem, são encapsulados dentro desse pacote, né? Dentro desse quadro. Além desses endereços, são adicionados também o cabeçalho do quadro, né? Então, eles são alterados, ou seja, esses quadros, esses endereços de destino e de origem são alterados cada vez que o quadro passa de um enlace para outro. Então, mudou de enlace, ou seja, mudou de rede, muda o endereço também de destino e origem do quadro, certo? Então, aqui, por exemplo, eu tenho
Alice e Bob. Para a mensagem sair daqui de Alice e chegar até Bob, ela passa por três enlaces, né? O primeiro enlace, segundo enlace, terceiro enlace. Então, Alice tem o seu I1 aqui, que é o endereço IP dela, e ela tem o seu E1, que é o endereço de enlace. Bob tem o seu IP, que aqui no desenho, na figura, está indicado como I8, e tem o seu endereço de enlace, o E8. Então, quando a Alice vai mandar uma mensagem para Bob, o que acontece? Ela coloca o seu endereço IP, porque o quadro, o datagrama vem da camada de rede, e é colocado o seu IP, ou seja, o IP da origem, qual é o IP do destino, I8, e os dados que ela está enviando para Bob. Isso, quando vem da camada de rede, é encapsulado dentro do quadro da camada de enlace. Na camada de enlace, é preciso colocar o endereço MAC do destino e o endereço MAC da origem. Então, uma vez que ela tem essas informações, ela monta o quadro e envia este quadro para o enlace seguinte, que é o enlace que está no meio da comunicação entre os dois, certo? Esses enlaces, 1, 2 e 3, eles são ligados através de dois roteadores, R1 e R2. Então, os roteadores, eles têm também o seu endereço IP e seu MAC. Da ligação desse roteador para esse enlace, ele tem o IP e o MAC da ligação dele no segundo enlace e tantas quantas forem as ligações dele, ele vai ter o IP e o MAC para os demais enlaces, certo? Então, quando esse quadro passa para o segundo enlace, o que acontece? Ele muda os endereços MAC, os endereços de enlace, de origem e de destino, certo? Então, o roteador sabe que a origem dele agora é o E4, ou seja, ele veio por essa interface aqui. Então, está aqui. E4 é o endereço de origem daquele quadro que veio aqui. Então, foi mudado o endereço MAC. Quando ele muda... E qual é o destino? O destino é quem? É E5, que é esse aqui. Então, R1 vai encaminhar esse quadro para R2. R2 tem o seu endereço MAC E5. Então, este quadro vem com dois endereços modificados para ser encaminhado para este próximo enlace, para o terceiro enlace. Certo? Quando ele chega no roteador, ele perde o endereço de Alice, é porque ele trocou no endereço? Não, veja, o endereço IP de Alice e de Bob continua o mesmo. Então, I1 e 8, I1 e 8. Só troca o MAC, né? I1 e 8. Ele só vai modificando o endereço MAC de acordo com os enlaces por onde o quadro vai passando. Entendi. Mas origem e destino continuam o mesmo, IP. Certo? Certo. Então, aqui quando esse quadro passa por R2 de novo. Tem IP e MAC do enlace 2, tem IP e MAC do enlace 3 e tem IP e MAC de tantas quantas interfaces ele tiver, certo? Então, o quadro passa por R2 e é modificado novamente. Endereço MAC do destino é 8, que é o de Bob, e o endereço MAC da origem é 7, que é o endereço do roteador. Então, este quadro aqui veio de E7 e está endereçado para a máquina E8. Certo? Então, desta maneira, conforme o quadro vai passando pelo enlace, endereço de origem e de destino, MAC, endereços MAC, vão sendo modificados no quadro. Ok? Observe que o IP continua o mesmo. I1 e I8, né? O endereço da origem, que é o endereço de Alice, e 8, o endereço de Bob.
A ordem dos endereços no IP, no datagrama IP, é origem, destino. No quadro da camada de enlace é destino, origem. Certo? Então, essa é a leitura que a gente faz dessa figura. Certo? Então, os endereços da camada de enlace, no tipo mais comum de LAN, que é a LAN Internet, apresentam 48 bits ou 6 bytes, que são representados como 12 dígitos hexadecimal, separados por 2 pontos. Por exemplo, vamos subir aqui para a gente poder ver melhor. Você vai segurar. Certo? Separado por 2 pontos. Então, por exemplo, ali tem um endereço MAC A2, 34, 35, 11, 92, F1. Então, esse é um exemplo de endereço MAC. Certo? O formato são 48 bits ou 6 bytes escritos em hexadecimal. Se você for na sua máquina, no seu computador, e der IPconfig ou IFconfig, de acordo com o seu sistema operacional, você vai identificar qual é o endereço MAC da sua máquina. Ok? Muito bem. E como é que, se a Alice tem que mandar uma mensagem para a Bob, como é que ela descobre qual é o endereço MAC de Bob? Então, existe um protocolo, ela conhece o endereço IP de Bob, ela sabe que o endereço dele é esse aqui, e outros. Agora, qual é o endereço MAC dele? Ela não conhece. Então, ela não. Existe um protocolo chamado de Protocolo de Resolução de Endereços, ou Protocolo ARP, que a função dele é, dado um endereço IP, qual é o MAC correspondente a esse IP. Certo? Então, o protocolo ARP vai responder essa pergunta. Ele, na verdade, ele é um protocolo da camada de rede, certo? Ele trabalha com IP e enlace, tá? Mas ele é um protocolo auxiliar da camada de rede. Então, sempre que um nó tem um datagrama IP para enviar para outro nó em enlace, ele tem o endereço IP do destino. Então, a Alice tem o endereço IP de Bob. A estação de origem, ela sabe o endereço IP do roteador padrão. Então, a Alice sabe qual é o endereço IP, por exemplo, de R1. Então, nas configurações de rede da máquina de Alice, tem lá o nome, o endereço do roteador padrão, ou o gateway padrão. Se você for nas suas configurações de rede do seu computador, tem lá gateway padrão e o endereço IP deste roteador. Ou seja, quando a Alice envia uma mensagem para uma máquina que não está na mesma rede dela, essa mensagem é encaminhada ao roteador para ele decidir para onde é que a mensagem vai ser encaminhada. Então, cada roteador tem o IP do próximo roteador, ou seja, daquele que está ligado a ele. Da onde, se ele não consegue encaminhar a mensagem, ou seja, se o destino não está ligada na rede perto dele, ou seja, onde ele está conectado, ele vai encaminhar para o roteador seguinte, para o próximo, usando a sua tabela de roteamento. Então, ele consulta a sua tabela de roteamento e diz, o destino é X, então eu vou encaminhar para o roteador X, certo? No entanto, o IP do próximo nó não é útil para movimentar um quadro por meio do enlace. Então, é preciso do quê? É preciso do endereço MAC do nó seguinte. Então, a função do ARP é exatamente essa. Qual é o endereço MAC correspondente ao endereço IP X? Tá? Então, ARP é Address Resolution Protocol, protocolo auxiliar na camada de rede. O ARP, ele recebe um endereço IP vindo do protocolo IP, mapeia o endereço para o endereço correspondente na camada de enlace e passa o resultado para a camada de enlace. Ou seja, ele faz uma busca, ele procura
pelo MAC correspondente àquele IP e passa esse MAC, ou seja, essa resposta para a camada de enlace. Tá? Então aqui a gente tem a camada de rede, alguns protocolos dessa camada, o IP é o principal, mas também tem o ICMP, IGMP e o ARP, certo? Então, sempre que uma estação ou um roteador precisa encontrar o endereço MAC de outra estação ou de outro roteador em sua rede, ela envia um pacote de pedido ARP. Então, ela envia um pedido pedindo o endereço MAC daquele IP que ela tem. O pacote inclui os endereços MAC e IP da origem e o IP do destino, solicitando o MAC do destino, certo? Como a origem não sabe o endereço MAC do destino, a consulta é transmitida através do enlace com o endereço de broadcast da camada de enlace. Então, quando a estação não sabe o endereço do destino, ela envia um pacote de broadcast. Isso significa o quê? Significa que ela envia para todo mundo. Nesse campo de endereço de destino, endereço MAC de destino, vai o endereço de broadcast, que é exatamente para todas as estações da rede olharem para esse pacote, para esse quadro e fazerem um processamento desse quadro, verificar se o IP de destino que está especificado nesse quadro é o da máquina, porque se for, ela vai responder dizendo, o meu MAC é tal, ok? Então, todas as estações roteadoras recebem e processam o pedido ARP, mas somente o destinatário correto reconhece o seu IP e envia de volta o pacote com a resposta ARP. Né? O pacote de resposta contém o IP e MAC do destinatário. O pacote é enviado via unicast, diretamente para o nó que enviou o pedido. Então, o que é unicast? É você enviar diretamente para a máquina. Então, agora ela conhece, a origem conhece o MAC do destino, né? E destino também conhece o MAC, ou melhor, desculpa, o destino conhece o MAC da origem, porque veio no pedido. Então, ele responde diretamente para a máquina de origem, certo? Responde o quê? O MAC. Meu MAC é tal, certo? Então, a origem pode montar o quadro especificando qual é o endereço MAC do destino, ou seja, para qual máquina ela vai enviar as informações efetivamente, ok? Isso tudo é o quê? É para ela conseguir montar o seu quadro, o seu pacote de informações que ela tem efetivamente para mandar. Para passar o IP MAC do destinatário, ele tem que passar por broadcast, né? Se ela não conhece isso, mas não é o IP, certo? É só o MAC. O pedido ela envia via broadcast. Então, existe e a resposta vem via unicast. Certo. Então existe um caso que ele possa conhecer o MAC, né? Já. Sim. Certo. A primeira vez que ele vai enviar a mensagem, ele não conhece. Então ele faz todo esse procedimento. A segunda vez que ele vai enviar, ele já guarda na sua tabela ARP. Todo computador tem uma tabela ARP. Você pode consultar a tabela ARP do seu computador, ARP-A, se eu não me engano. Aí ele te mostra qual é a tabela ARP do seu computador, ou seja, quais são as estações que já estão lá cadastradas. Endereço MAC tal, IP tal, protocolo que está sendo usado, etc. Entendi. Então aqui tem uma figura, ou duas figuras, desse procedimento todo que está escrito anterior, no slide anterior, certo? Então, aqui a gente tem um sistema A que precisa se comunicar com um sistema B e A não sabe o endereço MAC de B. Então, ele envia um pedido procurando o endereço da camada de enlace em um nó cujo endereço IP é I2. Então, ele sabe qual é o IP, não sabe quem é o MAC. Então, ele envia o pedido via broadcast. Então, este pedido vai para E4, vai para E3 e vai para E2. Todas as estações, E4,
E4, E3 e E2, elas olham para o endereço IP do destino. Então, essa daqui verifica, este endereço IP não é o meu, então não faz nada. E3, a mesma coisa, não é o meu endereço IP. E2, esse é o meu endereço IP. Então, ela responde, ou seja, ela envia a resposta diretamente para E1, dizendo o meu endereço MAC é tal. Tem que passar pelo roteador não para a resposta? Aqui, esse elemento aqui é só na verdade é até um switch, ele é só fisicamente, a topologia física é essa, né? Mas no campo de destino, de origem de destino, ele encaminha o endereço dele. Então, vai por isso que está a setinha dizendo que ela vem diretamente para essa. Entendi. Tá? Mas, na verdade, a resposta, se for hub, essas aqui vão escutar, mas não vão fazer nada porque elas verificam que não é para elas. Agora, se for switch, então é encaminhado diretamente para a porta da origem. Né? Essa é a diferença de funcionamento entre hub e switch, né? Certo? Então, a resposta ARP é enviada via unicast. E aqui, o pedido é via broadcast. Ok? Tudo bem? Então, qual é o formato desse pacote aí que o ARP gera? Então, aqui está o formato do quadro que o ARP gera, com todos os campos, certo? Tipo de hardware, tipo de protocolo, comprimento do hardware, do protocolo, operação, se for pedido é 1, se for a resposta é 2, e aí os endereços de hardware da origem, do destino e o IP de origem e de destino, certo? Então, esse endereço de protocolo é o endereço IP, esse endereço de hardware é o endereço MAC. Né? Se for pedido, aqui vai o endereço da origem e aqui o endereço de hardware do destino vai o endereço de broadcast, que é para todo mundo receber, né? Certo? E ali para baixo tem a explicação de cada um desses campos, mas são o próprio nome do campo já é autoexplicativo, ok? E aqui a gente tem um exemplo, a estação A, aqui tem o endereço IP de A, o endereço MAC de A, o endereço IP de B, o endereço MAC de B, só que ele não é conhecido por A, ou seja, A não conhece esse endereço MAC, certo? Então, uma estação cujo IP é I1 e cujo endereço MAC é E1, deseja enviar um pacote para outra estação, cujo endereço IP é I2 e MAC é 2, o endereço físico é 2. E que esse endereço E2 não é conhecido pela primeira estação. As duas estações estão na mesma rede. Então, descreva o pedido ARP e os pacotes de resposta encapsulados em quadros Ethernet. Vai ver figura e tal. Bom, aqui é o formato do quadro Ethernet que a gente viu na aula passada, certo? Então, por isso que tem esses outros campos aqui, além do quadro ARP. Mas então, A envia para B o quê? O seu pedido ARP. Então, este pedido ARP vai encapsulado dentro do quadro Ethernet. Ele vai encapsulado aonde? Ele vai encapsulado no campo de dados. Então, aqui tem todos os campos relacionados ao pedido ARP. Certo? Então, se é pedido, é 1. Aí, qual é o endereço MAC da origem? O endereço IP da origem, que aqui está descrito em hexadecimal, certo? Mas está aqui 130, 23, 43, 20, que é o endereço IP de A. Qual é o endereço MAC de B? Não se sabe exatamente o que ele está querendo saber, né? E o endereço IP de B, que é conhecido. Certo? Então, este quadro ARP vai ser encapsulado dentro dos dados do Ethernet. Isso é enviado pela rede. Então, chega até B, isso daqui. B vai fazer o quê? Vai processar esse quadro. Né? Então, ele vai verificar aqui o IP
que está sendo consultado aqui é o IP dele. Então, ele monta a sua resposta. Então, agora aqui eu tenho a resposta. Aqui é do pedido, aqui tem a resposta. Então, endereço de origem, endereço MAC e endereço IP. E embaixo, endereço MAC e endereço IP da origem. Então, B monta essa resposta e encaminha para A. Então, aquele campo que estava zerado, que era exatamente o campo que está sendo consultado, agora volta como resposta de B para A com o campo correspondente ao endereço físico dele. Certo? Quando vocês executarem o Wireshark, vocês vão verificar exatamente isso daí. Certo? Vocês vão ver lá o quadro ARP e todas essas informações que a gente está vendo aqui agora, vocês vão constatar na prática como é que isso daí acontece. O pedido e a resposta. Certo? Só para voltar uns 3 slides. Naquele gráfico. Esse aí, o de cima é o pedido e o de baixo é a resposta. Tá certo. Sim. Eu estava achando que eram dois tipos de pedido. Não, aqui é o pedido e a resposta. Certo, valeu. O pedido é qual é o endereço MAC. Aí a resposta é o endereço MAC é tal. Certo. Okay. Que é a mesma coisa disso aí, né? Sim. Certo. É a mesma coisa, só que aqui tem os dados reais, né? Uhum. Ok? Tudo bem até aqui? Sim? Ótimo. Então, com isso, a gente finaliza a camada de enlace, certo? A gente viu as funções da camada de enlace, né? Enquadramento, correção e detecção de erros, controle de fluxo e os serviços que ela oferece à camada de rede, com conexão sem conexão. Aí vimos a subcamada MAC, que é o pedacinho da camada de enlace que controla quem é que vai usar o enlace em determinado momento, né? E a parte de endereçamento dessa camada, que é o endereçamento médio, certo? Com isso, a gente pode passar para a camada próxima, que é a camada de rede. A camada de rede, eu digo que ela é a camada mais interessante do modelo todo, porque ela tem um monte de detalhes. Ela tem um monte de detalhes. Então, ela tem os fundamentos dela, o que é que ela faz? Ela faz o quê? A principal função dela é fazer um roteamento. Ou seja, dado o pacote que precisa ser enviado, qual é a rota, qual é o caminho que esse pacote vai seguir para chegar até o destino, né? Então, a gente vai ver os algoritmos de roteamento, que são vários algoritmos, e eles vão determinar qual é o próximo roteador que esse pacote vai ser enviado, né? E essa camada, ela também trabalha com uma forma de endereçamento diferente. Então, esse endereçamento MAC que a gente viu é o endereçamento utilizado pela camada de enlace. Agora, na camada de rede, o endereçamento utilizado é o endereçamento IP. E aí, hoje, atualmente, a gente tem duas versões desse endereço sendo utilizado. A versão 4 e a versão 6. Então, a gente vai começar falando da versão 4, certo? Embora a versão 6 esteja já sendo utilizada em alguns lugares, em muitos, o V4 ainda continua muito sendo utilizado e nem com previsão de se passar para o V6, certo? Eles trabalham de maneiras diferentes, mas é a maneira com a qual a camada de rede utiliza para fazer o endereçamento, né? O endereçamento físico, certo? Não troca para o IPv6 porque dá nem muito trabalho, né? Para passar. Porque na verdade assim, o V4 ele não é compatível com o V6. Então aí já tem um problema. Embora o V6 seja compatível com todos os outros protocolos, HTTP, DNS e etc. Todos eles são compatíveis entre si, mas o V4 com o V6 não. Então, quando você
Se você está numa rede V4 e vai entrar numa rede V6, esse V4, todo o pacote V4 tem que ser encapsulado dentro de um V6. Porque aí você entra, faz o processamento todo do V6. Se o restante do caminho for todo V6, o pacote vai sendo encaminhado normalmente. E a mesma coisa ao contrário. Quando você vem do V6 e tem que entrar no V4, você tem que encapsular todo o pacote dentro do outro pacote, dentro do formato V4, que é o que a gente chama de tunelamento. Então, assim, tem uns detalhezinhos que se precisa tomar cuidado quando você faz essa mudança, essa migração de uma versão para outra, certo? Mas veja, então, a arquitetura de CPIP propõe um esquema de endereçamento universal, que é o endereçamento IP, que ele identifica unicamente uma rede na internet. Então, dado um IP, o que é que eu olho com esse IP? Eu consigo identificar o quê? Eu consigo identificar a rede na internet e eu consigo identificar a máquina que pertence a essa rede na internet. Certo? Então, eu consigo identificar essas duas coisas. Qual é a rede e qual é a máquina. Tá? O IP compõe-se de uma quadra de números aí na faixa de 0 a 255. Então, são 4 bytes que você tem, representados por um número ponto, outro número ponto, outro número ponto, outro número. Cada um desses números vai de 0 a 255. 0 a 255, 0 a 255, 0 a 255. Então, por exemplo, 100 ponto 101, ponto 102, ponto 103. É um exemplo de endereço IP. 150.165.66.0 é outro exemplo de endereço IP. E 200.201.203.255, outro exemplo de endereço IP. Certo? Bom, esses IPs eles são divididos em 5 classes: A, B, C, D e E. Então, endereços IPs da classe A, endereços IPs da classe B e assim sucessivamente. Esses números de redes eles são distribuídos por uma corporação aqui chamada de ICANN. Então, é ela quem faz o controle desses endereços, certo? Os endereços da classe A, nesses endereços você tem o primeiro número daqueles representando a rede. Então, esse primeiro campo é o endereço da rede. Os outros 3 campos representam o endereço da máquina. Nos endereços da classe B, você tem os 2 primeiros números representando a rede e os 2 últimos representando a máquina. Na classe C, você tem os 3 primeiros números representando a rede e o último campo representando a máquina. Os endereços de classe D e E, eles não são utilizados para endereçar as máquinas, certo? Então, só A, B e C que são utilizados para endereçar a rede e máquina. Esses bits iniciais são para representar a classe, né? Isso. Certo. Os da classe A começam com 0, os da classe B começam com 0, os da classe C começam com 1, 0. Certo. Você tem que voltar para o slide aí. Essa faixa aí que você disse que era número, isso ainda se torna limitado para a representação? Se torna, exatamente por esse motivo que surgiu o IPv6. Um dos motivos do IPv6 ter aparecido é que aqui a quantidade de endereços que você consegue formar, ele já esgotou. Não tem mais disponível para, se você tentar pedir um IP, você não consegue mais pedir, né? Você não consegue mais solicitar. Né? E além do que o protocolo mesmo, limitações do protocolo IP na versão 4 que no IPv6 foram corrigidas. Certo? Não sei se é esse tipo de limitação que você está querendo dizer. Mas aqui esse número só vai de 0 a 255, né? Aqui também, e também. Por exemplo, o meu computador utiliza esse protocolo.
caso não deveria mais utilizar, não? Não, depende. Por exemplo, aqui na UCI, a gente tem IPv6 e IPv4 funcionando. Em casa, depende do provedor que você utiliza. Você vai ter V4 ou V6. Em casa, quem disponibiliza o número IP para você é o seu provedor de internet. Então, ele já tem, ele já comprou, né? Ele já tem a faixa de IPs que ele pode disponibilizar. Né? Não é a gente que escolhe. A gente já recebe. Quando você liga seu computador em casa, por exemplo, já vem toda a configuração de rede, já vem dizendo quem é o seu IP, quem é a sua máscara, quem é seu servidor DNS, quem é o seu gateway padrão, né, o seu roteador padrão, já vem tudo especificado. Né? Até quando tu pega um serviço tipo, para hospedar um site, tá ligado? A gente dá um IP desses assim, tá ligado? Porque ele já tem esse IP comprado há muito tempo. Mas em termos de desempenho, os dois são a mesma coisa. O V6 é melhor. O V6 é melhor porque ele é simplificado em relação quando a gente falar dos protocolos, a gente vai ver que o IPv6 ele tem menos campos que precisam ser preenchidos do que o IPv4. Então isso facilita o processamento do pacote como um todo, né? Então o desempenho dele é melhor do que o V4. Eu ia falar uma coisa. Sim. Aí, quando a gente terminar essa parte de IP, a gente vai ver o serviço que se chama de NAT. Não tem IP para todo mundo, certo? Então existe o NAT, que é um serviço que ele faz o quê? Ele empresta o IP dele para você navegar na internet. Todo mundo aqui navega com o mesmo IP, que é o IP dele. Agora, quando ele recebe a resposta, ele consegue identificar o que foi qual é a informação que eu estou solicitando, qual é a informação que você está solicitando, o que é que ele está solicitando. Tá? Então, isso também ajuda nessa escassez de endereços IP, onde todo mundo aqui vai usar o mesmo IP, onde deveria ser cada um ter o seu. Então, os IPs são formados, como a gente disse, por quatro bytes, né, escritos na notação decimal de 0 a 255, separados por pontos. O endereçamento IP, o endereço IP mais baixo é o 0.000 e o mais alto é o 255, 255, 255, 255. Esse endereço aqui, 127.0.0 da classe A, é reservado para testes de loopback. Ou seja, ninguém utiliza esse endereço aqui para colocar numa máquina, para colocar no servidor, certo? Esse endereço é reservado para testes de loopback. O que significa esse teste? Significa que os pacotes enviados para esse endereço, eles não são transmitidos na rede, eles são processados localmente, tá? Então, eles são processados localmente e tratados como sendo um pacote de entrada. Quando uma aplicação usa o endereço de loopback como destino, o software do protocolo IP devolve os dados sem gerar tráfego na rede. Então, por exemplo, você quer testar se a sua placa de rede está funcionando. Então, você dá um ping para esse endereço aí. Então, esse endereço é como se ele gerasse os dados, colocasse os dados na rede, alguém respondesse para você e você testa você mesmo. Né? Você testa a sua máquina mesmo. Você tem uma aplicação que você desenvolveu que está na sua máquina. Você quer testar se a sua aplicação está funcionando, se ela estaria funcionando na rede. Então, você se conecta à sua aplicação utilizando o localhost. Né? Talvez você já não tenha observado esse número aqui, mas tenha observado a palavrinha localhost. Né? Que é a mesma coisa. Né? Quando você faz um site, você tem que acessar esse endereço para você acessar o seu próprio site no seu computador. Exatamente. Você tem um site desenvolvido na tua máquina, você quer acessar esse site, você acessa o localhost. Essa palavra reservada, localhost, também representa esse número. Esse mesmo número aí. Mesma coisa. Certo? Bom, a classificação dos IPs fornece, então, esses seguintes limites aqui de endereçamento, com relação às diversas classes. Tá? Então,
Então, o menor endereço da classe A é o 1000 e o maior endereço é 126.255.255, né? Porque os endereços da classe A vão de 1 até 126, né? Tem o primeiro campo daquele número, ponto número, ponto número, ponto número. O primeiro campo é endereçado à rede. Então, aqui você vai de 1 a 126. E os outros 3 campos você pode modificar. Os endereços da classe B começam no menor endereço 128 e vão até 191.255.255.255. Classe C, de 192.000 a 223.255.255. Classe D, que é a mesma coisa. Classe D, 224 até 239. Classe E, 240 até 247. Certo? Então, se a gente olhar para o endereço 200.237.190.21, a gente consegue identificar que ele pertence à classe C. O próximo, 150. B. E o próximo? A. Certo? Vocês já observaram que um endereço IP tem também a sua máscara? Já observaram? 255.255.250. Já observaram? Você tem sempre IP e máscara, né? Para que serve essa máscara? Bom, para duas coisas. Ela serve para extrair a identificação de rede do IP. Então, dado o IP, quando você olha para a máscara, você consegue extrair o endereço da sua rede. Tá? Então, por exemplo, esse endereço IP aqui, 200.237.190.21, ele é um endereço da classe C. Então, a máscara de rede padrão desse endereço é 255.255.255. Então, você tem na classe C os 3 primeiros campos fixos, né? Todo mundo, se o endereçamento da sua rede for endereço da classe C, todo mundo tem os 3 primeiros campos iguais. E o que muda é só o último. Ok? Já perceberam isso? A máscara padrão desse endereço classe C tem 255, 255, 255. Então, esses 3 primeiros campos são iguais, 255, e o que vai modificar é só o último campo. Se você fizer um AND binário de cada um desses campos aqui, você vai obter como resposta 200.237.190. 0. Então, este é o endereço da sua rede. Qual é a minha rede? A minha rede é 200.237.190.0. Isso tem a ver com aquilo que você falou antes de o cara emprestar o IP dele, só que isso aí gera a diferença entre a identificação de cada um. Tem, porque você pode criar sub-redes com a máscara, que a gente vai ver daqui a pouco. Você modifica a máscara. Essa aqui é a máscara padrão para um endereço classe C. Mas eu posso modificar essa máscara e criar sub-redes. Então, por exemplo, eu crio 2 sub-redes, 3 sub-redes. Cada uma dessas redes não vai precisar interferir no tráfego da outra. E eu também não preciso pedir autorização para utilizar um endereço IP novo. Eu trabalho com a máscara e divido a minha rede. Esse valor dessa máscara é padrão para qualquer computador? É padrão para qualquer computador se você não estiver usando sub-rede. Se o seu endereço for classe C, a máscara padrão é essa. Se o seu endereço for classe A, é dos 255.000. Se for classe B, é 255.255.00. Classe C, 255.255.255.0. Então, quando eu faço um AND binário aí, com a máscara, do endereço com a máscara, eu consigo identificar qual é o endereço da rede. Tá? E se eu quiser saber o endereço da máquina? Eu não sei qual é o endereço da minha máquina, eu quero saber qual é.
eu faço o mesmo procedimento, só que agora eu utilizo o complemento da máscara. Tá? Então, esse endereço aqui, 200.237.190.21, se eu fizer, pegar o complemento da máscara e fizer um end, bit a bit, dos 4 campos, eu vou obter, por exemplo, end entre 21 e 255, eu obtenho 21, que é o endereço da máquina. Então, a minha máquina é a máquina 21 dentro dessa rede. A minha rede é a 200.237.190.0. A minha máquina é a 21. Ok? Então, esses últimos dois valores ali, o 21, o 21 seria. E só os 3 primeiros valores que é o IP mesmo, né? Identificar a rede. Isso. Ah, tá. Se eu tiver 10 computadores na minha rede, com esse endereço aqui, todos eles começam com 200.237.190. Mas aí aqui eu vou modificar. Eu vou ter a máquina 1, máquina 2, máquina 3, máquina 4, máquina 5. Mas isso na classe C, né? Na classe B C, já seria só os 2 primeiros valores. Os dois primeiros. E aqui eu posso modificar. Para 255 valores de números de marca, né? É isso. Entendi. Isso significa que por quê? Que as redes classe C, eu tenho o quê? Muitas redes, mas eu tenho poucas máquinas em cada rede. Em classe A A classe A é o contrário. Eu tenho poucas redes, porque eu só tenho aqui de 1 até 126. E muitas máquinas, milhares de máquinas em cada uma dessas redes, porque eu posso combinar esses 3 últimos campos. Entendi. Certo? E nas redes classe B, eu fico ali no intermediário. Né? Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho um computador com o endereço 10.204.158. Aqui eu tenho binário 10, binário 204, binário 150, binário 8. E a máscara da minha rede é essa aqui: 255, 255, 255, 0. Quando eu faço o end entre o endereço do computador, o endereço que está no computador e essa máscara de rede padrão, eu obtenho como endereço da rede 10, 204, 150. Então, todos os computadores da minha rede têm esse endereço. Começam com esse endereço: 10, 204, 150. O que vai modificar é aqui, o último número, que eu posso ter de 1 até 254. O 0 não é usado para endereçar a máquina, porque ele é o endereço da rede. E o 255 também não é usado para endereçar uma máquina, porque ele é o endereço de broadcast dessa rede. Então, os endereços que eu vou usar para colocar nas minhas máquinas são de 1 a 254. Tá? Então, eu posso ter 254 estações conectadas na minha rede. Aqui eu tenho o contrário, eu vou pegar exatamente o endereço da máquina. Então, eu tenho o mesmo endereço, 10, 204, 158, com o complemento da máquina. E quando eu faço o end, eu obtenho o endereço da máquina. Ok? Que é o 8. Isso não seria um classe A? Então, a máscara dele deve ser 255. Pronto, exatamente. Aqui é um exemplo onde esses 3 endereços, esses 3 campos eu estou usando para endereçar a rede. A máscara padrão da rede classe A é 255.000. Se fosse essa a máscara, então aqui eu teria 10.000. Seria só esse primeiro aqui endereçando a rede. Ok? Bom, e o endereço de broadcast? Então, o endereço de difusão, ele serve para endereçar simultaneamente todas as máquinas da rede. Então, você precisa dar um aviso para todas as máquinas da sua rede. Então, você envia o pacote através do endereço de broadcast.
Então você envia um pacote e todo mundo vai olhar para esse campo de destino, ver que é um endereço de broadcast e vai processar o pacote, certo? É formado colocando-se todos os bits da parte de endereçamento da máquina com o valor 1. Então, se for, por exemplo, um endereço classe C, como esse aqui, 200, eu tenho esse endereço IP, 200, 237, 190, 21. Se a máscara de rede padrão estiver sendo utilizada, ela é 255, 255, 255, 0. Então, é um endereço classe C. Então, o endereço de broadcast da rede classe C é os 3 primeiros campos são o endereço da rede e o último, 255, é o endereço de broadcast. Então, a máscara é mais para dizer assim, tipo, esses 3 primeiros valores é a de rede, esse último valor é de máquina, né? Entendi. Exato. E é olhando para a máscara que o roteador consegue. Quando chega um pacote nele, ele consegue determinar para qual das interfaces dele ele vai encaminhar. Sim. Ele deixa na rede, ele encaminha para frente, olhando para a máscara, fazendo esse end bit a bit aí e verificando esse pacote que chegou é endereçado para a rede tal. Então ele consegue encaminhar para suas diversas interfaces. Então esse aqui é o endereço classe B. Então eu tenho os 2 primeiros campos fixos, 150 ou 65, e o endereço de broadcast é 255 nos 2 últimos campos. E a mesma coisa aqui embaixo para o classe A. 26 é o endereço da rede, 255, 255, 255 é o endereço de difusão ou de broadcast. Tá? Então, assim você consegue este seguinte esquema de endereçamento. Dado o endereço IP, você consegue identificar quem é a máscara da rede desse endereço, quem é o endereço da rede a qual ele pertence, qual é o endereço da máquina e qual é o endereço de broadcast. Então, ali no primeiro endereço, você tem 200, 237, 190, 21, é o endereço IP que você tem. Com esse endereço, você consegue identificar qual é a máscara de rede padrão. 255, 255, 255, 0. É o endereço classe C. Com esse mesmo endereço aqui, 21, você consegue dizer quem é a rede. 200, 237, 190. 0 é a sua rede. A sua máquina é a máquina 21, 00021. E o endereço de difusão é o último campo, 255. Para o segundo exemplo, ele é o endereço classe B. Então, você tem os 2 primeiros campos fixos para a rede e os 2 últimos variáveis para endereçar as máquinas. Então, com esse endereço, você sabe quem é a máscara da rede, qual é o endereço de rede de máquina, 166.21 é a máquina, e o de difusão, 150, 65, 255, 255. E a mesma coisa para o último, que é um endereço classe A. Certo? É classe C, B e A, né? Isso. C, B e A. Certo. Ok? Então, o endereço da máquina nessa rede classe A, veja, é a máquina 27.28.21. Certo? Aqui tem de novo esse endereçamento. Então, eu tenho uma máquina, as minhas máquinas, a minha rede tem 4 estações, cada uma delas tem o seu IP. Então, veja, 200, 237, 190, 21. Essa é a 200, 237, 190, 22. Essa é a 23, essa é a 24. Então, todas elas têm o mesmo endereço de rede, ou seja, todas elas estão na mesma rede, certo? É a rede 200, 237, 190.0. O endereço de difusão é o 255 no final e a máscara é a máscara de rede padrão, da classe C. 255, 255, 255, 0. Certo?
Então, ó, a gente falou que todos os nós, todos os hosts, todas as estações, roteadores, ou melhor, interfaces de roteadores que estão na mesma rede, que pertencem à mesma rede, elas têm que ter o mesmo número de rede. Bom, isso pode causar aí alguns problemas à medida que a sua rede cresce. Se você tem uma rede classe C, ou endereços classe C, você vai poder ter no máximo 154 máquinas na sua rede. Ah, mas eu preciso de mais máquinas. Então, você vai ter que solicitar outra faixa de IPs. Ou então, você tem essa faixa de IPs, a sua empresa tem essa faixa, mas existe um pedaço da empresa que é aqui em João Pessoa, outro pedaço da empresa que é em Recife, outro pedaço da empresa que é em São Paulo, por exemplo. Em cada um desses lugares, você tem no máximo, sei lá, 30 computadores, 50 computadores. Você vai ter que solicitar uma faixa de IPs para João Pessoa, uma faixa de IPs para Recife, uma faixa de IPs para São Paulo. Só aí você já consumiu três faixas de IP, onde você vai usar aí 30, 50 em cada uma das localidades e o restante dos IPs ficam para você, mas você não está usando, ou seja, você está desperdiçando endereço IP. Né? Então, as subredes, elas surgiram dessa necessidade também. Além de você dividir a sua rede em porções, você cuidar dessa parte de crescimento das redes, tá? E não desperdiçar endereço IP. Então, aqui conta um pouquinho da história, certo? Isso começou lá em uma determinada universidade dos Estados Unidos, onde ela tinha um endereço da classe B usada pelo Departamento de Ciência da Computação, né? Isso começou dentro da Ciência da Computação, aí o pessoal quis se juntar à rede de computação. Aí como é que ia se juntar esses vários departamentos nessa rede? Não ia caber todo mundo dentro do IP e sem contar que o tráfego de rede ia ficar compartilhado para todo mundo, tá? Então, buscou-se uma solução aqui diferente, né, para resolver essa questão aí. E seria difícil obter um novo endereço de rede, pois os endereços de rede já estavam escassos. Tá? Então, uma solução aí típica seria você ter um roteador central aqui. Esse roteador central ligado a cada um dos roteadores dos diversos departamentos. Né? Então, cada departamento tem a sua rede, por exemplo, o departamento de artes está aqui com o seu roteador. O departamento de inglês, francês, etc., a sua rede e seu roteador. Então, cada uma dessas sub-redes, dessas pequenas redes, tem o seu roteador e este roteador está conectado ao roteador central. Este roteador central está conectado ao provedor de acesso à internet, certo? Cada rede de internet possui o seu próprio roteador conectado ao central e você tem aqui numerosas redes de internet espalhadas pelo campus, né, digamos aí da universidade, em diferentes departamentos. Então essa seria uma possível configuração para você interligar diversas porções aí de redes, sendo que todo mundo faz parte da mesma rede. Né? Você tem redes separadas, como se fossem redes isoladas, mas todo mundo diz respeito à mesma organização. Tá? Quando o pacote entra no roteador principal, quando chega um pacote aí para esse roteador principal, como é que ele sabe para onde é que ele vai encaminhar esse pacote? Então, a gente faz o quê? A gente usa um esquema de endereçamento diferente. Então, lá na descrição do exercício do enunciado,
está dizendo que é um endereço classe B, certo? Que a universidade tinha uma faixa de endereços classe B. Você vai usar um esquema de endereçamento diferente. Então, em vez de você ter um único endereço da classe B, com 14 bits para indicar a rede, ou melhor, 16 bits para indicar a rede e 16 bits para indicar as máquinas, a gente faz o quê? A gente modifica a quantidade de bits que vão endereçar a rede, de modo a dividir essa rede em pedaços. Certo? Se, por exemplo, eu pegar 6 bits a mais, então eu vou fazer 2 elevado ao 6, 64 subbits. Certo? Então, ao invés de eu usar só os 16 bits para endereçar a rede, eu vou pegar mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits e vou criar, no máximo, 64 sub-redes. Ou seja, 2 elevado a 6 sub-redes. Ok? E o restante dos bits que ficam, eu vou endereçar as máquinas das 64 sub-redes. Acompanharam? Então, para implementar a divisão em sub-redes, o roteador principal precisa de uma máscara de sub-rede, que indique a divisão entre o número de rede e sub-rede. Exatamente esse desenho que tem aí no laranja. Então, essa é a máscara. Eu estou tirando, ou melhor, eu estou pegando mais 6 bits. Então, ele precisa calcular uma máscara nova. A máscara dele não vai mais ser 255, 255, 00. A máscara dele agora é outra. A máscara dele agora é 255, 255, alguma coisa, 0. Tá? No exemplo anterior, a máscara da subrede, então, vai ser reescrita como 255, 255, 252, 0. Certo? E aí, quando ele recebe o pacote e olha para a máscara 255, 255, 252, faz aquele end bit a bit, ele consegue identificar para qual daquelas porções o pacote vai ser encaminhado. Certo? A gente já vai ver como é que calcula isso daqui. Fora da rede, ou seja, quem está de fora não percebe essa divisão em subredes. Ninguém sabe que você está fazendo essa subdivisão. Porque você tem a faixa de IPs que foi disponibilizada para você, você não está usando nenhum endereço fora da sua faixa, então está tudo certo. Tá? Você só está modificando, reestruturando, organizando as suas máquinas em cada uma das suas redes. Tá? Então você não precisa pedir intervenção aqui, autorização a nenhum órgão para fazer essa modificação, não. Então, por exemplo, uma empresa de porte médio que tem uma matriz em São Paulo e mais 5 filiais. Então, são 6 redes que você precisa ter. Tá? Em nenhuma das localidades a rede tem mais do que 30 computadores. Se são 6 localidades com 30, você vai ter no máximo 180. Então você tem 180 computadores. Se você fosse pedir 6 faixas de IPs, você estaria usando só 30 em cada uma das faixas e estaria sobrando aí 220 e tantos endereços, né? 220 endereços aí que você estaria não utilizando, ou seja, você estaria desperdiçando. Tá? Então, se for usada as máscaras de subrede padrão, seria preciso definir uma rede classe C até 254 computadores para cada uma dessas 6 localidades. Uma única rede é suficiente para essas 6, porque você vai ter 180 endereços de máquina que você vai usar e você vai ter 254 disponíveis. Então, desses 254, você vai usar ainda só 180. Tá? 180 por quê? Porque são 6 localidades com 30 computadores cada uma. 6 vezes 3, 18, tá. né? 180.
Então, para a empresa aí com 6 localidades, no máximo 30 IPs por localidade, a utilização dessa classe C aí, dividida então em 8 sub-redes já é a solução ideal. De onde é que você tirou essas 8 sub-redes? Porque eu vou dividir em 8. Porque você divide em 2, em 4, em 8, em 16, em 32, né? Então, não dá para dividir em 2 elevado a 4, ou 2 elevado a 2, 4 sub-redes, não dá, porque são 6 localidades. Então, eu vou ter que dividir em 8 sub-redes. 2 elevado a 3, 8. Né? Então, eu vou dividir em 8 sub-redes e vou usar 6. Certo? Então, na prática, pronto. Isso aqui que está em vermelho na prática, há um tempo atrás era assim. Os equipamentos mais modernos já não é mais. Tá? Então, mas na prática, a primeira e a última sub-redes, elas eram descartáveis. Exatamente porque a primeira sub-rede tem o endereço da rede como um todo e a última sub-rede tem o endereço de difusão da rede como um todo. Então, essas primeira e última sub-rede não eram utilizadas. Os equipamentos mais modernos, eles já não fazem essa diferenciação. Eles conseguem fazer os cálculos e os processamentos devidos para encaminhar cada um dos pacotes para o destino correto. Certo? Então, isso aqui não tem mais. Certo? Então, com isso, ainda restariam 6 sub-redes. Se eu dividia em 8, a primeira não era usada e nem a última, mesmo assim eu continuava tendo as 6 que são as necessárias. Certo? Para esse exemplo aí da matriz e as 5 filiais. Então, o que é que tem que ser alterado para fazer a divisão em sub-redes? Como é que eu calculo o número de IPs, ou qual é a faixa de IPs dentro de cada uma das sub-redes? E como que eu calculo o número de IPs e o número de sub-redes e o número de IPs dentro de cada uma dessas sub-redes? Respondendo a primeira pergunta, você tem que alterar o número de bits da máscara. Então, se antes a sua máscara utilizava 3 campos, classe C, 255, 255, 2550, você vai usar mais bits do que só esses 255, 255, 255. Você vai usar um pouquinho mais. Tá? Por padrão, são utilizadas máscaras de sub-rede de 8, classe A, 16, classe B, ou 24 bits, classe C. Deve-se alterar o número de bits iguais a 1 na máscara da sub-rede. Por exemplo, ao invés de 24 bits, você vai usar 25, 26, 27, 28, vai depender da situação, vai depender de quantas sub-redes você quer criar, certo? Só tem que tomar cuidado que quanto mais bits você usa para criar sub-redes, ou quanto mais sub-redes você cria, menos IPs você vai ter em cada uma das sub-redes. Porque você vai estar modificando a quantidade de bits. Então, você tem, no máximo, 32 bits para utilizar. Né? Quanto mais bits você usa para as sub-redes, vai sobrar menos bits para as máquinas. Então, quantos bits que eu vou utilizar? Eu quero criar sub-redes. Quantas sub-redes eu quero criar? Eu quero criar 2 elevado a n, onde n é o número de bits que você está pegando. Esse menos 2 que está aqui é exatamente para descontar a primeira e a última, certo? Mas a gente vai esquecer esse menos 2 aqui e vai só usar 2 elevado a n. 2 elevado a n bits para criar as sub-redes, tá? N é o número de bits a mais que você vai utilizar na máscara. Então, no exemplo, a gente tem 6 sub-redes que precisam ser criadas. Então, se eu tirar 2 bits, eu vou criar 4 sub-redes, não resolve. Então, eu vou usar 3 bits. 2 elevado a 3, 8. Né? Então, eu vou criar 8 sub-redes. Eu estou pegando daquele último campo
de 8 bits, que são todos zeros. Eu estou colocando 3 em 1 para ser a minha subrede e está sobrando 5 em 0. Estão acompanhando? Quanto mais bits foram usados para a máscara, menos sobrarão para os IPs da rede. Assim, para o nosso exemplo, eu vou usar 3 bits e vou criar 2 elevado a 3, 8 sub-redes. Ok? O número de bits que restam, ou seja, eu usei 3, sobrou 5. Define os IPs em cada uma das sub-redes. Então, eu vou ter 2 elevado a n menos 2, onde n é o número de bits também. Então, sobraram 5. 2 elevado a 5, 32. Menos 2, 30. Em cada uma das minhas sub-redes, eu vou ter, no máximo, 30 endereços disponíveis para serem utilizados. Aí a gente não despreza o menos 2, né? Aqui a gente vai desprezar o menos 2. 32 menos 2, 30, porque um é a rede e outro é a difusão dentro daquela sub-rede que você criou. Certo? A gente vai já mostrar aí. Então, aqui, número de endereços IPs dentro de cada sub-rede. 30. E como é que fica a máscara? Eu usei quantos bits a mais? 3, né? 2 elevado a 3. Então, pronto. A minha máscara agora é essa. O primeiro, o segundo e o terceiro continuam iguais. E aquele que era 0, agora é 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Tá? Aí, quando você calcula aquele binário ali, você tem aqui 128 mais 64 mais 32, que te dá 224. Certo? Então, é a conversão desse binário aqui para decimal, que me dá 224. Então, a minha máscara agora passa a ser 255, 255, 255, 224. Tá? É o que está a linha azul embaixo. Todo mundo que faz parte da minha rede vai usar essa máscara agora, não mais 255, 255, 250. Todo mundo usa 255, 255, 255, 224. Então, quando a gente cria uma sub-rede, ela modifica a máscara. Modifica a máscara. Certo. Modifica a máscara. Como é que eu listo a faixa de IPs dentro da minha sub-rede? A minha sub-rede, a minha rede antes era essa. Classe C, 200.237.190.0. Agora eu criei 6 sub-redes, né, ou melhor, 8 sub-redes, e cada sub-rede tem seus 30 IPs. Certo? Então, aqui está a distribuição dos endereços. Então, eu tenho 8 sub-redes. A primeira sub-rede tem como endereço da rede 200.237.190.0. Eu tenho 30 IPs em cada sub-rede, ou seja, eu posso endereçar até 30 máquinas. Então, o meu endereço inicial dentro desta sub-rede é 200.237.190.1. E aí eu vou ter a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, e etc, etc, até a máquina final, 30. Então, eu tenho 30 endereços possíveis dentro desta primeira sub-rede. O próximo endereço, que é o 31, é o endereço de difusão desta sub-rede. Então, se eu mandar uma mensagem endereçada para este endereço aqui, 200.237.190.31, ele é o endereço de difusão. Então, todo mundo, ou seja, as 30 máquinas desta sub-rede vão processar o pacote. O endereço de difusão é o broadcast, né? O broadcast. Certo. Montei a primeira sub-rede e vou para a segunda. Então, aqui eu terminei em 31. A próxima sub-rede começa no endereço 32.
tenho 30 IPs disponíveis. Então, o primeiro IP disponível na segunda subrede é o 33. Vou até 62. 30 IPs disponíveis. Endereço de broadcast ou difusão, 63. Certo? Então, mensagens endereçadas a esse endereço 200.237.190.63 vão ser processadas por todas as máquinas que têm como endereço 33 até 62, porque é o endereço de difusão desta segunda subrede. Ok? Terminei aqui em 63, a próxima subrede é a 64. Então, este aqui é o endereço dessa terceira subrede, 200.237.190.64. Ela também tem 30 IPs disponíveis, do 65 até o 94. 95 é o endereço de broadcast, de difusão. E assim sucessivamente até você fechar todos os endereços desta classe. Então veja lá, a última subrede é a 224, que tem máquina inicial 225, máquina final 254 e endereço de difusão broadcast 255. Ok? Entendido? Aqui então eu tenho duas redes, a de cima e a de baixo. Elas estão conectadas por um roteador. As máquinas de cima, ou seja, da rede 1, elas são a 200.237.190, 33, 34, 35. Qual é o endereço de rede delas? 200.234.190, 32. Esse é o endereço de rede. Certo? É a segunda subrede que está do slide anterior. É a segunda subrede. O primeiro endereço disponível dessa subrede é 33, 34, 35 e assim sucessivamente. As máquinas que podem estar nessa rede são as que têm endereço 33 até 62. O endereço de broadcast dela é o 63 e a máscara 224. É uma subrede em cima e uma subrede embaixo. Uma subrede em cima e outra subrede embaixo. Aqui já é a segunda subrede. 200.237.190.64. Certo? E aí os dados dela de acordo com a tabela que está no slide anterior. Observe esse roteador. Esse roteador está ligando duas subredes. Ele tem uma interface que está conectada à rede 1 e uma interface que está conectada à rede 2. Esta interface aqui tem como endereço 62. Esta interface de baixo pertence à rede 2. Então, ela tem um endereço da rede 2, 64. A interface 1 tem um endereço da subrede 1. A interface 2 tem um endereço da subrede 2. Certo? Ok? Para finalizar, eu quero dividir esse endereço aí, classe C. 229, 45, 32, 0. Eu preciso de 10 subredes. Quantos bits são necessários para fazer a divisão e obter pelo menos 10 subredes? 4. Né? 2 elevado a 4, 16. Né? 2 elevado a 3, vai dar 8. Já não dá mais 10 subredes. Então, 2 elevado a 4. Quando a gente faz isso, a gente tem que considerar aqueles dois extras ou... Da subrede, não. Só no IPs. Na quantidade de IPs. Ah, é, certo. Quantos IPs vão estar disponíveis em cada subrede? Eu usei 4 bits. 4 bits para cá. E aqui sobrou quantos?
Sobrou 4, né? 2 elevado a 4 menos 2 IPs em cada subrede. Né? Então, quantos bits são necessários para fazer a divisão em 10 subredes? 4 bits. Quantos números de IPs vão estar disponíveis em cada subrede? 2 elevado a 4 menos 2. 14 IPs. Qual a máscara da subrede? Então, você vai recalcular usando esses 4 bits, né, que você estava usando ali. 128 mais 64 mais 32 mais 16. Que dá 240. Eu queria perguntar. 255, 255, 255, 240. Então, todas as máquinas da sua rede vão usar essa mesma máscara, certo? Bom, você está criando, então, 16 subredes, certo? Então, você vai colocar quem é a primeira subrede, é a que começa no endereço 0. Você tem 14 IPs disponíveis, então é do 1 ao 14. Aí 15 é a difusão. A próxima subrede é o 16. Aí você tem 14 IPs válidos. Então é do 17 até o 30. 31 é a difusão, 32 é a próxima subrede. Aí IPs disponíveis, 14. 33 ao 46. Difusão, 47. O próximo, 48. E assim vai, sucessivamente, até você montar as 16 subredes e fechar aqui. Do primeiro, que é o 0, até o último, que é o 255. O 240 é conhecido como o último nome da subrede, né? O 240 continua conhecido. Certo? E agora, para finalizar mesmo, o NAT que eu disse a vocês, ele é o quê? Ele é um tradutor de endereços de rede. Como todo mundo na rede precisa ter um endereço IP e um endereço IP válido para ser visto na rede, ou seja, os servidores, eles têm endereços válidos, servidores de e-mail, servidores de página, servidores de proxy e diversos outros de aplicação. Todos eles têm um IP válido, né? O NAT surgiu da escassez de IPs, certo? Imagine todos os usuários domésticos da internet com conexão de discagem na época, quando ele foi implementado. Você se conectava à internet através da conexão de escada. Então todo mundo discava para se conectar. Você tinha provedores de internet gratuita. Ou seja, você só discava para o provedor e ele tinha que te dar um endereço IP para você navegar. Você tinha pequenas e grandes empresas entrando na internet também e precisando de endereços válidos para disponibilizar os seus diversos serviços. Então, ou seja, não tinha endereço IP para todo mundo. Então, o NAT surgiu nesse contexto. A ideia dele é o quê? Ele atribui a cada empresa um ou poucos IPs. Ah, você precisa de quantos? A minha empresa só vai precisar de 5. E a sua? A sua só vai precisar de 10. Então, vocês podem usar o NAT para fazer o tráfego, para fazer o acesso à internet. Tá? Dentro da empresa, todo computador tem um IP exclusivo usado para roteamento e tráfego interno. Ou seja, todo mundo tem que ter um IP para navegar. Tá? Quando um pacote sai da empresa e vai para o provedor, ocorre uma conversão do IP, ou seja, o NAT empresta o endereço IP dele. Então veja, aqui você tem uma rede com 7 computadores. Esses computadores têm endereço, por exemplo, 10.0.0.1, 10.0.0.2, 10.0.0.3 e assim sucessivamente. E aí, dentro dessa rede, existe um servidor NAT. Esse NAT é o quê? É uma máquina que roda Linux, que tem um conjunto de pacotes instalado que roda o serviço
NAT. Certo? É o IP-tables, IP-chains, depende da versão do Windows. Então, você tem essa máquina, onde esta máquina tem duas placas de rede, uma placa de rede dela está ligada à sua rede, e a outra placa de rede tem o endereço verdadeiro. Aqui, todo mundo tem endereço falso, ou seja, você pode colocar qualquer endereço aqui, você não precisa pedir autorização nenhuma para usar esses endereços, você põe qualquer endereço. Agora, o NAT, ele tem o endereço verdadeiro daquele que foi disponibilizado pelo organismo lá, pelo órgão que disponibiliza os endereços. Ok? Então, a máquina 1, por exemplo, ela joga o seu pacote na rede e vai com o endereço dela. Quando passa pelo NAT, o NAT recebe esse pacote e muda o endereço dela para o endereço dele. Digamos que o endereço dele seja esse: 198.60.42.12. Então, esse é o endereço verdadeiro do NAT. Então, o NAT troca esse endereço da origem e coloca o endereço dele, verdadeiro. Esse pacote vai, navega por onde tem que ir, chega ao destino, o destino devolve a resposta, vem como endereço de destino o endereço do NAT. Quando chega aqui nele, ele mantém uma tabela com as requisições que foram feitas para ele, quem foi que fez a requisição e o número da requisição, endereço de porta, etc. Ele consegue identificar para qual é das máquinas que ele tem que devolver. Então, quando volta a resposta, ele tira o endereço dele como sendo o endereço de destino e põe o endereço da máquina que fez a requisição anteriormente. Então, nesse exemplo, ele devolve para a máquina 10.0.0.1. Certo? Essa é a tarefa do NAT. Então, ele fica dentro da sua rede. Ele é um serviço disponibilizado dentro da sua rede. Ok? É como se fosse um outro IP dentro, né? Ele é uma estação da sua rede. A única diferença dele aqui é que ele tem duas placas de rede. Ele roda um software específico, que é esse IP-tables, por exemplo. Ele tem duas placas de rede. Uma placa de rede tem esse endereço, aqui no exemplo está dizendo que ele é a estação 4. Então, ele seria o endereço 10.0.0.4 nessa placa de rede, e nessa outra placa de rede ele tem o endereço verdadeiro. E toda informação que entra e que sai da rede passa por ele. Qualquer acesso que você for fazer, você faz através dele. É ele quem faz o envio. E é através dele que vem a resposta. Ok? Perguntas? Não? Então, quarta-feira a gente vai falar sobre o protocolo, o IP. Protocolo IP. E o endereçamento IPv6 e o protocolo IPv6.